quando a Riot ela foi fundada, os dois fundadores, né, o Mark e o Brandon, dois amigos que criaram a empresa numa garagem em Santa Mônica, na Califórnia, eles falaram assim, cara, a gente quer criar um jogo, mas que não seja só uma experiência em que o jogador entra, joga, vai embora e esquece. A gente quer criar uma experiência. A gente quer criar um relacionamento duradouro com esse jogador. Então, essa visão, né, esse mote que se estende na nossa missão, na nossa visão, é exatamente o que a gente leva em consideração toda hora que a gente desenvolve um produto novo, um modo de jogo novo, uma campanha nova. Para nós, toda vez que a gente lança alguma coisa para o jogador, é uma experiência. Tá? Vou falar um pouco mais do que é essa experiência, mas o jogador de League of Legends ele não se limita apenas a jogar. Ele joga, sim, claro, mas depois do jogo ele estende esse relacionamento em outras formas. Ele vai no YouTube, ele cria o vídeo dele, ele streama, ele vai no Twitch, streama o jogo dele, ou ele vai para uma comunidade, um social media, relaciona-se com outros jogadores, com outros amigos. A gente tem artistas em torno desse meio ambiente, né? Vamos dizer assim, tem cosplayers, tem youtubers, streamers, pessoas que de alguma forma vivem e desenvolvem esse relacionamento de outras maneiras. É um jogo gratuito, você pode baixar no seu computador e jogar toda a vida de graça, você não tem que pagar nada para jogar o jogo. Isso também faz parte do conceito de relacionamento, que está muito ligado àquele mote que eu apresentei para vocês no slide anterior. Relacionamento para a gente não é apenas quando o jogador precisa de algo, é inclusive quando a gente está desenvolvendo conteúdo. O melhor relacionamento é aquele que não tem que pagar nada. Né? Então, esse é um jogo gratuito, não precisa pagar nada. Pô, Diego, mas como é que você monetiza? Né? Como é que você paga a conta no final? É um jogo que a gente vende itens chamados cosméticos. Tá? São microtransações, dentro do jogo tem uma loja online, você vai lá, adquire esses itens cosméticos. O que é isso? Como eu falei, você tem campeões, né, personagens no jogo que você seleciona para jogar. Você pode customizá-los, você pode customizar a aparência deles. Então você pode comprar lá o que a gente chama de skin, né, que é uma espécie de roupinha. Então vai lá, compra roupinha, customiza o seu personagem, dá uma aparência diferente para ele. Para o nosso jogador que tem essa imersão com a experiência, isso é fundamental. Não digo fundamental, mas é super diferencial na construção do relacionamento, porque ele usa esse campeão, esse personagem, como um status, como um símbolo. Poxa, tem esse campeão, eu gosto muito de jogar com ele, olha como eu consigo customizar. Aparece para outros jogadores como um status. Né? E esses itens, né, que a gente vende, eles não trazem nenhuma diferença no jogo. Tá? A gente não vende nada que gera uma diferença competitiva para o jogador. Então, independente dele comprar ou não, ele vai ter sempre a mesma experiência. Isso também está relacionado ao nosso valor. Relacionamento é criar uma relação democrática. A gente não pode, ou pelo menos nos nossos valores, a gente não trabalha com uma segmentação a ponto de dar uma diferenciação na experiência para o jogador. Todos têm a mesma experiência, adquirindo ou não conteúdo. Como eu disse, a empresa criou-se, né, em 2006. Em 2009, a gente lança o League. No Brasil, ela chega em 2012. O que significa isso? Que, na verdade, a gente construiu toda uma infraestrutura de dados, conectividade, para suportar um servidor local. Isso também significa que a gente passa a traduzir o jogo e a criar conteúdo com um toque de regionalidade. Né? Então, quando a gente lança campanha, quando a gente lança vídeos, filmes que a gente desenvolve, todos eles sempre levam, quando é lançado no Brasil, leva alguma coisa que lembre o jogador de que aquele conteúdo foi feito para ele. Isso também é parte do nosso valor de relacionamento. A gente não desenvolve algo que é estandardizado, vamos falar assim. Obviamente que tem isso, mas a gente busca também sempre dar um toque local de acordo com a base onde o jogador está. Tem dois dados aqui que eu quero colocar que também traduzem para a gente o que é esse relacionamento. Eu não sei se todos tiveram a chance de ver, no último final de semana, no Rio de Janeiro, a gente teve o nosso campeonato, né, a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Isso faz com que a gente conecte com esse dado. 85% acompanha esse campeonato, o CBLOL, e 52% desse público nosso diz que esportes digitais ou eletrônicos é a melhor forma, a forma preferida deles de se relacionar com algum esporte. A gente tem um certo orgulho de dizer que a Riot ela foi meio que pioneira no mundo de esportes eletrônicos, introduzindo o League como um jogo competitivo. Como ele é um jogo que demanda velocidade, capacidade de definir uma estratégia e aplicar rapidamente, é um jogo que leva esses valores de competição. Né? Todo mundo que joga tem um quezinho ali de querer ganhar, evoluir, superar.
Isso também faz com que esse cenário de esportes digitais se desenvolva. Hoje a gente tem inúmeros times, patrocinadores. Aqui no Brasil a gente tem uma relação muito forte com a Rede Globo, para onde a gente transmite os nossos campeonatos. Então, para mostrar de novo que o relacionamento não vai no jogo, vai além do jogo, como eu disse. Ele vai para um evento esportivo, é onde a gente consegue mostrar para o jogador que a Riot não é uma empresa apenas de jogos, ela é uma empresa de experiências, ela é uma empresa de serviço. A gente está entregando para o jogador além daquele conteúdo de jogo. A nossa estratégia de relacionamento em suporte se assenta em 4 pilares. Primeiro, os agentes são jogadores. Vou pedir para a Cris falar um pouquinho, mas só um ponto, Cris. Não tem como a gente falar de experiência, não tem como a gente falar de relacionamento com o jogador se quem está numa das pontas não for um jogador. A gente tem que garantir conexão, a gente tem que garantir comunicação. E acho que a Cris pode falar um pouco melhor de como a gente fez até aqui, né, Cris? Bom, como todos sabem, ali que agora em setembro faz 2 anos da nova marca, né, e ela vem se fortalecendo nesse mercado online. E a entrada da Riot foi realmente um grande desafio. Primeiro, porque a gente tinha que contratar jogador. E a gente teve uma grande surpresa com a quantidade de candidatos por vaga, né, pela paixão por essa marca. O segundo era como fazer com que esse jogador, naquele momento que ele estivesse fazendo a interação com o outro jogador daquele lado, ele entendesse que ele estava dando suporte, ele não estava jogando. Então, era uma grande experiência, né? Ele tem um ambiente diferente, hoje ele tem a possibilidade de jogar nos seus intervalos, enfim, mas ele tem que mudar um pouquinho quando ele vai atender o jogador do outro lado. Então, como eu dou a melhor experiência para aquele jogador? E isso foi difícil no começo, e a gente foi entendendo. Imagina, eu tenho 20 anos nesse segmento, como qualidade, você olhar um jogador interno atendendo o cliente com emoji, respondendo com uma linguagem diferente, isso foi muito difícil. E a gente foi entendendo o quanto ele se dedicava àquilo e aquele tipo de atendimento era personalizado e o jogador do outro lado entendia. Então, esse foi o nosso principal marco quando a gente implantou a operação. Eu diria que 10%, 15% das nossas interações são baseadas em script, o restante é tudo customizado. Tá? Vocês falam, pô, mas como é que você consegue manter nível de atendimento em tempo? Claro, a gente busca sempre um balanceamento. Mas a gente também dá muita liberdade para o jogador, e nos slides depois eu vou mostrar um pouco desse exemplo de liberdade, mas a gente busca dar o devido espaço para ele poder interagir com o jogador como se ele estivesse falando com um amigo dele, no WhatsApp, num chat do jogo. Ele não vai usar formalidades, ele não vai usar uma linguagem baseada num script ou num roteiro para interagir com o jogador, com quem está precisando de suporte. Existem algumas regras básicas que a gente segue, não só, apesar de toda a informalidade, não pode falar palavrão, né? Tem gíria, então esse acompanhamento a gente faz. Mas o fato do nosso agente ser jogador, ele consegue, numa linguagem muito mais fácil, entender, como o Diego falou, quando cai a conexão, quando o jogador do outro lado comprou um acessório e ele não recebeu, por algum motivo, qual a importância disso para ele? E dentro desse conceito de método, né, do tema de método e processo, a gente traz também um outro pilar, que é personalização e automação. Só aquela diferenciação. Né? Quando eu falo personalização aqui, não é a customização da resposta, é a personalização ou entender o jogador como um indivíduo único. O que significa isso para a gente? A gente usa algumas ferramentas de mercado que permitem a gente acessar informações do jogador rapidamente, e a gente desenvolve muita coisa dentro de casa, principalmente ferramentas associadas à inteligência artificial. Essas ferramentas que nós desenvolvemos nos permitem, de maneira, como, vou dizer assim, preditiva, entender o porquê que o jogador vai entrar em contato conosco. Casos como, por exemplo, uma provedora de internet que teve um cabo submarino cortado, vai derrubar milhões de jogadores, talvez, de uma partida naquele momento. A gente consegue fazer conexões e trazer informações dessas, que nem estão na nossa base de dados, ou, enfim, na nossa base de informação imediata, mas a gente consegue trazer informações como essa para garantir que o jogador, na hora que ele abre o ticket, sabendo da localização, regionalização dele, a gente já consegue trazer uma resposta quase que imediata. Bateu lá, a gente já sabe o que aconteceu,
e a gente traz uma informação muito particular para ele. É isso que eu quero dizer por personalização. A automação ela também é aplicada em algumas ferramentas self-service que nós dispomos ao jogador. Desde o simples recuperação de conta, recuperação de informações de compra, até, como eu disse, navegando lá na nossa base de artigos, de informação, vai trazendo já, conforme ele vai digitando o dado, a palavra-chave que ele está pesquisando, já traz os artigos relacionados. Tudo isso a gente desenvolve dentro de casa. E, para nós, é uma diferenciação quando a gente fala de relacionamento. Não que ferramentas do mercado não possam nos atender, com certeza, como já disse, nós usamos, mas tem muita coisa que é particular do nosso jogo, da interação com o nosso produto, que a gente acha por bem ou mais fácil desenvolver dentro de casa. E, por fim, a gente aspira estar em canais diferentes de atendimento. Hoje, aqui no Brasil, a gente atende o jogador por e-mail e chat. A gente não atende por telefone, porque não é um canal que a gente acredita como diferencial para o jogador. Mas depende do país, né? Por exemplo, na China, vocês podem imaginar que quando a gente coloca a China na equação, a coisa muda bastante. Na China, por exemplo, o jogador chinês ele não gosta de falar por e-mail, é só chat. E lá a gente lida com mais de... talvez a métrica aqui mais fácil de comparar seja dizer que em uma hora a gente tem, eventualmente, dentro do dia, mais de 10 mil chats acontecendo. De novo, imagina a proporção que isso adota, dependendo da região. Aqui no Brasil, como eu disse, a gente está no chat, está no e-mail, só que a gente se propõe também a fazer outros tipos de atendimento. A gente está pilotando agora algumas ações no WhatsApp, já fizemos videoconferência com jogadores pelo Google Hangouts, e para nós foi uma boa experiência muito bacana, porque a gente coloca, a gente dá a face ao agente e à nossa equipe também da Riot que participa, e a gente coloca alguns temas que são dúvidas frequentes ou gerais, e aí a gente consegue amplificar o nosso alcance. Isso é muito bom. E, por fim, no Discord, quem não conhece o Discord é uma plataforma de comunicação e comunidade gamer. A gente está no Discord também, além do Twitter, mas Twitter é mais informação geral. Para atendimento mesmo, a gente está pilotando algumas ações no Discord. De novo, adaptar a nossa presença de acordo com o canal onde o nosso cliente, onde o jogador está. E porque eu falei um pouquinho eu e a Cris, a gente falou um pouquinho de formalidade, de trazer uma certa leveza para o atendimento, eu queria trazer para vocês algumas coisas que a gente desenvolve e que essa operação tem desenvolvido. Vídeos. Pessoal, esse público é super ligado a vídeos, super ligado a YouTube, super ligado a Twitch. Então, a gente sabe que quando a gente desenvolve um conteúdo curto, de fácil consumo, com uma mensagem muito objetiva, a gente consegue reduzir o volume de tickets que a gente vai ter lá na ponta. Então, a gente faz vídeo explicando para ele desde assuntos relacionados a comportamento, a como configurar o seu computador, a como aprender a jogar, ou até mesmo como realizar compras. A gente sempre coloca um tom informal, vamos dizer assim, um tom humorístico, se eu posso dizer assim, mas justamente para a gente poder capturar e se conectar mais rápido com o nosso público. A gente tem uma bênção, eu gosto de dizer assim, que além dos nossos agentes serem gamers, eles também são artistas, muitos deles. Então a gente tem músico, a gente tem escritor, a gente tem desenhista. Aqui são alguns exemplos de interações que os nossos agentes tiveram com os jogadores. A primeira figura até foi um pedido de um jogador que conheceu a noiva, na época, através do League of Legends. E ela pediu para a gente desenvolver um convite de casamento. A gente podia desenvolver um convite de casamento com personagens do jogo. Um agente nosso que pegou aquela iteração, não perdeu tempo, é um bom desenhista, como vocês podem ver, e desenhou, fez um convite. E isso foi parar depois nas redes sociais, o jogador ficou super feliz, realmente mandou imprimir, distribuiu para os seus convidados. Então, é um pouco para vocês entenderem como que o jogo ele consegue transcender a barreira, vamos dizer assim, o limite do digital. Ele vai mesmo para o dia a dia das nossas vidas.